A ciência já comprovou, e não temos dúvida disso, de que cosméticos como tinturas capilares, descolorantes e alisamentos de cabelo atuam na esfera interna do fio, ou seja, no córtex. Agora, será que produtos destinados ao tratamento de cabelos, como máscaras hidratantes, reconstrutoras, elas atuam dentro do cabelo também, lá no córtex, ou só por fora? Será que elas atuam dentro e fora do cabelo ou somente na esfera externa? E nós não teremos aí então uma previsão de que haja uma possibilidade de recuperação efetiva por intervenção cosmética em relação aos danos que o cabelo sofre quando passa por processos de coloração, descoloração ou alisamentos ali no seu córtex. É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje e eu trouxe alguns trechos de trabalhos, publicações e artigos científicos para que a ciência possa nos responder essa grande, preciosa e importante questão. Bora estudar! Por que o profissional cabeleireiro ele tem que ter uma mínima noção de como interpretar uma composição de um cosmético? Eu estou dizendo interpretar. Porque não dá para saber o que o cosmético é e o que ele faz meramente por uma leitura item por item dos ingredientes descritos no contrarótulo da embalagem do produto. Ou seja, se eu quiser saber o que é uma máscara de tratamento em relação a que ativos ela traz, para eu poder ter uma percepção de qual é o campo de ação ou potencial de ação no cabelo que aquele produto irá fazer, isso não será alcançado pegando ali a embalagem, lendo o contrarótulo e falando, ah, tem isso, então faz aquilo, tem isso outro, faz aquilo outro. Não, porque as ciências químicas, elas são exatas, mas não são estáticas. Então, os mesmos ingredientes em fórmulas diferentes podem estar cumprindo funções diferentes. Então, fórmula cosmética, você não lê para reconhecer item por item individualmente o que cada um faz. Na verdade, uma fórmula cosmética, você interpreta o conjunto através de uma estimativa do que é que aquele conjunto traz de informação, mantendo o sigilo industrial, que é devido, e ao mesmo tempo dando ao profissional a capacitação mínima de especular, de ter uma estimativa de qual é o potencial que aquele produto apresenta. E isso depois, de forma empírica, acaba sendo comprovado, tanto para a eficiência ou a ineficiência do desempenho e da performance da fórmula de uma máscara. Então, pessoal, por que é uma exigência da Anvisa que o produto, que o fabricante coloque ali no contrarótulo do seu produto a descrição, muitas vezes não integral, mas parcial, com os principais ingredientes que compõem aquela fórmula? Por que existe a necessidade de se constar aquelas informações ali, para que possam estar acessíveis a um certo público? Só que o público cabeleireiro não é o público final, um público comum, é um público especialista, é um público profissional que vai pegar esse produto para não só utilizar em caráter comercial dentro da sua empresa, do seu exercício profissional, mas também que irá indicar fórmulas desses produtos através de prévios diagnósticos da condição de cada cabelo, de cada cliente em relação ao histórico químico que cada cabelo vai apresentar naquele momento. Então é importante nós reconhecermos que sim, inclusive alguns trabalhos vão reconhecer isso, é importante que o cabeleireiro sim entenda um certo tanto em que se possa minimamente reconhecer uma interpretação de uma composição de um cosmético, principalmente este, voltado para tratamento de cabelo, as chamadas máscaras, máscara hidratante, máscara reconstrutora, alguns termos e vocábulos, inclusive que a ciência evitava, porque se considerava impossível serem adotados, hoje estão presentes em trabalhos que trazem esses vocábulos como já fazendo parte de uma realidade das mais recentes descobertas científicas. E quando a gente fala na previsão de recuperação do fio de cabelo, é óbvio que a gente não está se referindo ao mesmo padrão de recuperação que ocorre na pele, porque a nossa pele, quando lesionada, tem uma previsão de ser recuperada mediante, normalmente, um processo de cicatrização, reposição celular, o que depende muito de se ter um processo de circulação sanguínea, um sistema de circulação sanguínea ali para que favoreça essa previsão de recuperação. Bom, fio de cabelo não tem corrente sanguínea, fio de cabelo não cicatriza.
Então o fio de cabelo não tem um dispositivo de recuperação espontânea, né, que parta dele mesmo ou que o organismo envie para reverter danos que o cabelo sofreu, tanto térmicos, físicos ou químicos. Bom, sendo assim, a gente sabe que o que a ciência já descobriu e traz de informação comprovada sobre a previsão de recuperação de cabelos vai ser através de fontes externas, ou seja, vias cosméticas através dos seus ativos que terão este potencial. Para a gente começar, temos que fazer então uma breve recordação sobre alguns tópicos básicos de tricologia. A tricologia, ela aborda, de maneira bem simplificada, a realidade de que existem 3 ambientes do cabelo que são fundamentais serem conhecidos: o ambiente externo, o ambiente intermediário e o ambiente interno. Vou até colocar uma gravura aqui para ajudar. Basicamente, o fio de cabelo ele tem na sua área externa camadas sobrepostas de cutículas. Cada camada de cutícula tem suas correspondentes subcuticulares, cada uma com uma condição física e química específica, que inclusive determina o comportamento com várias espécies cosméticas ou do próprio ambiente, como umidade relativa atmosférica, luz, oxigênio, etc. No âmbito intermediário, nós temos justamente a área estrutural que faz uma divisão entre cutículas e córtex, que é o complexo de membrana celular, ou CMC, que é uma sobreposição de 3 estruturas em camadas com material lipídico e proteico específico, fazendo ali justamente uma fronteira, né, entre, como eu disse, as cutículas e o córtex. Portanto, o córtex será o ambiente interno do cabelo, onde as reações químicas irão ocorrer, colorações, descolorações e alisamentos à base de ativos que vão alterar a estrutura em nível molecular ali do cabelo. Estou me referindo aos ativos de bases hidróxidas, tioglicolatos ou de ativos que funcionam em ambiente ácido, como o ácido glioxílico, por exemplo. Mas vamos deixar então agora a ciência nos trazer os dados e as informações. Eu deixei aqui à disposição, eu vou colocando os prints aqui para vocês acompanharem e eu vou lendo aqui, chamando atenção para alguns detalhes que sejam pertinentes. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas dada a necessidade de que muitos profissionais têm me trazido de terem uma base comprobatória, porque já está se percebendo esse debate gerando um embate, né? Peraí, é possível ou não é possível recuperar o cabelo no córtex, ali onde a química atua? Então é com esse objetivo que nós trazemos, talvez fique um pouco longo, mas se você tem interesse, tem necessidade dessa informação, com certeza para você vai ser mais interessante do que custoso, né? Estar nos acompanhando aqui, eu já agradeço aí a atenção dispensada por parte de todos. Bom, vamos começar aqui com um trabalho que, dentre as suas inúmeras páginas e informações trazidas, nos presenteia com as seguintes informações. Vamos lá. A interação com a queratina, a interação do ativo do cosmético de tratamento com a queratina do cabelo é influenciada por alguns fatores. O caráter iônico do soluto. O soluto é a maneira que nós nos referimos ao ativo presente na máscara. A máscara cosmética, normalmente, ela vem no formato de emulsão, o que significa que ela tem 2 fases, uma fase oleosa e uma fase aquosa. Tem uma terceira fase também, mas não vem ao caso. Mas essa fase aquosa é justamente onde estará presente os ativos, que serão aqui denominados os solutos. E no caso, a fase aquosa será o ambiente solvente. Então, a interação desses ativos com a queratina do cabelo vai ser influenciada pelo caráter iônico do soluto, ou seja, qual é a carga prioritária desses ativos, positivo, negativo, nêutron, fótero, o tamanho da molécula do ativo, o PI. O que é o PI? É o ponto isoeletrônico. O que é o ponto isoeletrônico? É muito importante nesse texto estar aqui, né, justamente nesse parágrafo que eu selecionei, o termo ponto isoeletrônico. Porque ponto isoeletrônico é uma condição de equilíbrio iônico ou eletrostático que ocorre dentro do fio de cabelo, através das cargas ramificadas dos aminoácidos.
Ou seja, existe um equilíbrio eletrônico dentro do córtex capilar que é diferente da condição de aferição de manifestação eletrônica por interação com umidade relativa atmosférica que ocorre na membrana protetora hidrofóbica que recobre o fio de cabelo extracuticularmente, a chamada, entre tantas denominações, na literatura muito comum no Brasil, camada F. Mas aqui quando fala de pH, está se referindo ou ao ambiente externo do cabelo, ou ao caráter do pH final da solução do produto cosmético em si, ou pH da substância ativa isolada. Mas quando se fala ponto isoeletrônico, aí se refere a uma condição que só é encontrada no interior do fio de cabelo, no córtex. Então, se a gente for entendendo esse contexto, repetir a leitura aqui, a interação com a queratina, qual queratina? A queratina da cutícula, a queratina do córtex, a queratina de fora, né, as cutículas, ou a queratina de dentro? Aonde tem ponto isoeletrônico. Onde tem ponto isoeletrônico? Não tem ponto isoeletrônico na área externa das cutículas. Ponto isoeletrônico é uma condição do córtex. Então, a interação do ativo com a queratina do córtex é influenciada pelo caráter iônico do ativo, do soluto, o tamanho da sua molécula, qual é o pI existente no córtex, porque o pI do córtex pode estar em equilíbrio ou desequilíbrio de acordo com o histórico químico que passou por este córtex, o pH e força iônica do meio, no caso o produto em si. Se a absorção é observada, é necessário considerar a taxa de difusão, ou seja, é comprovado que existe uma absorção e se conseguiu ir além, se determinar qual é a taxa de difusão, o quanto dos ativos presentes na massa da máscara de tratamento foram aproveitados por aquele sítio capilar, né? Então houve uma inserção e ainda se consegue determinar em que escala de aproveitamento do ativo. Quanto do ativo depositado ali foi absorvido pelo cabelo e quanto foi dispensado, quanto não teve proveito, né? Então, para agentes condicionantes, a adsorção é mais crítica do que a absorção. Sim, aí não está falando dos ativos que vão atuar ali no ambiente onde tem um ponto isoeletrônico, no córtex. Agora está falando dos ativos de ação externa, os agentes condicionantes. Aí a adsorção é mais crítica, a adsorção é como se fosse uma permeação através da matéria, não existe a possibilidade de haver uma transferência do meio externo para o meio interno dos agentes condicionantes através das cutículas, através da matéria das cutículas, mas sim entre as cutículas, que será chamada aqui de absorção, por serem os agentes condicionantes espécies de peso molecular maior, né, são grandes, e que trabalham em temperatura ambiente. Um outro trabalho traz mais uma informação e vamos aí trazendo vários trabalhos, vários artigos, publicações, complementando e gerando aqui então uma consolidação de qual é a convicção com base científica que o cabeleireiro hoje deve sustentar para justificar o seu trabalho, que ele vai esperar de determinados produtos com fórmulas de melhor qualidade, que tragam ingredientes específicos, né, que nós estudamos, por exemplo, no nosso curso de cosmetologia capilar aplicada, e também poder prometer para cliente uma expectativa de que vai acontecer sim um processo de recuperação. Então, outro trabalho nos trará a seguinte informação. Em geral, olha, agora vai falar sobre óleos vegetais. Óleos vegetais presentes em máscaras de tratamento. Tem proveito ou não tem proveito? Depende. O óleo vegetal entra no córtex capilar ou só trabalha no ambiente externo, sobre as cutículas ou entre as cutículas? Depende. É justamente o que esse trabalho aferiu, comprovou e publicou aqui, documentado para nós. Os óleos que são saturados são aqueles que são compostos na sua cadeia só de ligações simples, ou monoinsaturados, numa cadeia onde haja somente uma insaturação, uma ligação dupla, esses penetram no cabelo devido à sua estrutura molecular mais compacta e ter uma extremidade, chamada aqui de cabeça, polar das moléculas dos triglicerídeos, que é um dos nomes que se dá a um tipo de substância graxa presente nos óleos vegetais ali, normalmente utilizados em cosméticos para cabelo, que constituem esses óleos. Em um modo dinâmico, explicando de maneira mais simples, essas moléculas podem passar pelo CMC. Opa, vamos lembrar que o CMC é a fase estrutural intermediária entre cutículas e córtex.
Se está dizendo que determinados óleos, que têm determinadas propriedades na sua molécula, de serem saturados ou monoinsaturados, podem passar pelo CMC, quer dizer que saíram do ambiente externo, atravessaram todas as camadas de cutículas para poder chegar no CMC e atravessar o CMC. E se atravessaram o CMC, chegaram aonde? No córtex, né? Então vamos continuar aqui, tá bom? Por outro lado, os óleos que têm muitas insaturações, muitas, vamos dizer assim, semicurvas nas suas cadeias mais longas, devido a ligações duplas, é o que ele está explicando aqui de forma técnica, os poliinsaturados, sem muitas insaturações, ligações duplas, o que causa certas conformacionalidades moleculares que interferem não só no tamanho, mas na ação e no campo de reação dos óleos cosméticos também. Estes não penetram no cabelo, quer dizer que existem óleos que penetram e óleos que não penetram, que ficam ali revestindo a superfície. Aí ele continua dizendo e ele conclui aqui, considerando que existem efeitos benéficos resultantes tanto da penetração do óleo na fibra capilar quanto a sua adesão à superfície, olha só, tem óleos que penetram a fibra. As cutículas não são fibras, as cutículas são lâminas. Onde é que eu tenho fibra capilar, fibra de queratina? No córtex. A queratina do córtex é na forma de fibras. Então existem óleos que permeiam, que penetram, que chegam às fibras, que chegam ao córtex, e outros óleos que não, né? E a associação, então, no cosmético de diferentes óleos, né? Claro, alguns com a propriedade de inserção e outros não, é interessante, é o que ele vai dizer aqui. Vamos para mais um trabalho aqui que vai nos trazer mais algumas informações legais. Esse aqui, ó, a quantidade de sorção. O que é sorção? A palavra sorção, tem até um outro trabalho que eu vou colocar aqui que explica. A palavra sorção significa a taxa de inserção, quer dizer que houve um alcance desses ativos no córtex, e somado a isso, uma taxa aferida de difusão, ou seja, de qual é o campo que foi ocupado por esses ativos nos sítios disponíveis dentro do córtex capilar. É isso que significa sorção, e nós vamos ter aqui, eu vou colocar também um trabalho que explica isso, para ficar mais claro. Então, a quantidade de sorção de um cosmético pela fibra capilar a partir de uma solução aquosa, sim, porque os ativos que têm potencial de chegarem ao córtex do cabelo estão na parte aquosa da emulsão da máscara, né? Na fase oleosa da máscara são os ativos que vão ficar na esfera externa do fio de cabelo, e na fase aquosa os ativos de ação interna. Então, a quantidade de sorção, absorção e difusão de um cosmético pela fibra capilar a partir de uma solução aquosa é gerada por suas interações de atração ou ligação à queratina. A sua hidrofilicidade, que é a sua compatibilidade com a água, e a difusibilidade do ingrediente no cabelo. O ingrediente que foi difundido, foi inserido para dentro, foi transportado para dentro do cabelo. E aí ele explica que existem duas formas disso acontecer: a difusão transcelular, que é aquela que não é possível aos agentes condicionantes, que é transcelular, significa através das cutículas, mas sim a difusão intercelular entre as cutículas. Inclusive esse trabalho tem até um gráfico, né, explicando isso, mostrando isso de forma mais alegórica e simplificada, didática, que é a difusão entre as células cuticulares através do CMC, passando pelo CMC e de outras proteínas com baixo teor de cistina, né? Um outro trabalho vai trazer aqui outra informação apontando para o mesmo segmento. Segundo Varela, publicou em 2007, a aplicação de um produto fluido, a parte fluida é a parte do produto que é a seção ou a fase aquosa, contendo aminoácidos. Olha que interessante, aqui ele está dizendo que o Varela descobriu e publicou em 2007 que a aplicação de um cosmético no cabelo que tem aminoácidos após o enxágue do produto de alisamento, então você faz um alisamento, aqui ele estava dissertando sobre os alisamentos de ordem alcalina, tioglicolatos e hidróxidos. Ele explica o seguinte: depois que você enxágua do cabelo o alisante e aplica essa máscara com aminoácidos específicos, porque nem todo aminoácido atua dentro do fio de cabelo, existem aminoácidos de ação interna no córtex e aminoácidos de ação externa
mas ele diz aqui, antes da aplicação do neutralizante, ou seja, enxágue o alisante, coloca essa máscara, faz um tratamento antes da neutralização e nessa máscara tem que ter componentes específicos, que são aminoácidos específicos. É essencial para reparar os danos causados ao fio de cabelo durante o procedimento. Porque 90% da proteína, que proteína? A proteína que vem através da formação desses aminoácidos vindos do produto, aplicada nesse estágio, a aplicação da máscara depois do enxágue do alisante antes da neutralização, se liga ao cabelo e permanecem por até 5 lavagens com shampoo. Então, existe não só uma comprovação de que sim, esses ativos permeiam o córtex capilar, como eles ficam ali atuando resistentes ao processo de lavagem, que na verdade o processo de lavagem é um processo que ocorre na esfera externa do fio de cabelo. Então, uma outra fonte aqui muito interessante é um livro agora, né? O livro Estética Capilar, de duas autoras, professora Evelyn Daniele Bergamo Vicente e professora Sabrina Hochheim, da editora Uniaselv, publicado em 2017, traz o seguinte: a queratina presente nos cosméticos pode apresentar baixo peso molecular, molécula bem pequenininha, principalmente se estiver na sua forma hidrolisada, ou seja, na forma quebrada em pequenos pedaços. Pedaços de queratina, de proteína, são chamadas de peptídeos. Peptídeos de queratina que terão a sua penetração facilitada. Aí não é reposição, não é deposição, é penetração, é o termo que consta aqui. Segundo Santana, que outro pesquisador publicou no ano 2000, a queratina tem alta fixação na haste capilar. A haste aí envolve a questão externa, fornecendo dessa forma os aminoácidos necessários para a reconstituição das regiões onde houve o rompimento da cadeia peptídica causado por agentes químicos e físicos. Aonde que ocorre o rompimento da cadeia peptídica, o que até coloca o fio de cabelo em risco de ruptura, de quebra? No córtex. Olha que interessante. De uma maneira lógica, quanto mais fragmentados estiverem os ativos reconstrutores, olha que eles utilizam esse termo que era até pouco tempo atrás evitado, reconstrução, né? É claro que nós não reconstruímos o fio de cabelo com a exata e integral matéria-prima orgânica que o cabelo perdeu, mas se consegue fazer uma substituição do material em massa perdido através dos recursos cosméticos que terão este alcance, né? De uma maneira lógica, quanto mais fragmentados, quanto menores as moléculas dos ativos reconstrutores, mais facilmente eles serão absorvidos. O que é absorver? Absorver não é depositar, absorver é inserir, penetrar, né? E como já visto, os principais aminoácidos formadores da queratina são sulfurados e tal, e eles continuam aí, as autoras, nessa obra muito legal. Agora um artigo científico de 2008, de 4 autoras, 2 acadêmicas, do curso de Tecnologia em Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Isso foi publicado, né, em 2008, e também com 2 professoras farmacêuticas, justamente as orientadoras, que são também autoras, coautoras desse artigo científico. Elas publicam para nós o seguinte: considerando que um aumento na deformação da ruptura indica um aumento na plasticidade das fibras, os autores sugerem que esse aumento pode ser explicado por 2 hipóteses. Elas estavam vendo os gradientes de dano estrutural promovidos por processos de alisamento e descoloração, e é disso que está se tratando o contexto. Então, por que o cabelo ele teve um aumento de resistência à ruptura? 2 hipóteses. Aí são hipóteses. Primeiro, houve um aumento no teor de água nas fibras devido aos ativos botânicos que foram inseridos ali na etapa de tratamento, e por esse motivo houve um aumento na capacidade da fibra de ser deformada. Segundo, a outra hipótese é que a ligação de alguns grupos funcionais presentes nos ingredientes ativos da máscara de tratamento, né, estou explicando aqui, com a cistina no interior da fibra capilar, restaurou algumas ligações de sulfeto quebradas no tratamento de oxidação. No caso, o tratamento de oxidação é a descoloração, que é justamente aditivada, né, ou tem a sua ignição a partir de um agente oxidante, que é o peróxido de hidrogênio presente na água oxigenada.
E o que ele está dizendo aqui? Que uma das percepções que se teve em laboratório com testes em cabelo, uma das mais prováveis hipóteses é que houve sim uma inserção de ativos, ingredientes ativos em produtos de tratamento com a cistina no interior da fibra capilar, restaurando algumas ligações de sulfeto. E nós sabemos também que no processo de descoloração, o cabelo sozinho, ele já se organiza para gerar uma grande substituição de danos por conta dessas clivagens, formando ligações iônicas sobressalentes, e ainda essa percepção que está documentada aqui. E as autoras prosseguem. As máscaras de hidratação capilar podem conter princípios ativos emolientes, para deixar o cabelo macio, sedoso, como silicones, óleos vegetais, minerais e animais, ceras vegetais como lanolina, manteiga como de karité. Todos são agentes formadores de filmes que formam uma película protetora e oclusiva. Aqui é a ação externa. Ação oclusiva não é o mesmo que ação oclusora, tá? Então não é uma ação impermeabilizante, é mais voltado a um processo de ação umectante, esse termo oclusivo, ao redor dos fios. Sim, então está dizendo aqui, as máscaras de hidratação podem trazer esses benefícios externos. Legal, diminuindo a perda de água pelo cabelo e, consequentemente, a desidratação. Uma fibra hidratada terá boa característica de brilho, maleabilidade, né, condicionamento, redução de estática, isso faz com que reduza o volume, aumente o gradiente de penteabilidade, redução do atrito entre os cabelos e tal. Agora, olha que interessante. Peptídeos, que são frações de proteínas, no caso mais comum utilizado em cosmético, de queratina, ou também de proteínas de origem vegetal ou animal. A própria queratina é de origem animal, normalmente extraída de pena de frango. Então, peptídeos, aminoácidos, proteínas animais como a queratina, elastina, seda ou proteínas vegetais, como do trigo, da soja e outras, né, arroz, por exemplo, deixando-os sedosos e com brilho intenso. Então está falando sobre proteínas e aminoácidos que atuam na esfera externa do fio de cabelo também para sedosidade, condicionamento e brilho. Promovendo a regeneração, olha só, existem proteínas, aminoácidos que também promovem a regeneração da estrutura interna dos fios, reduzindo o impacto das lesões aos fios, deixando-os mais resistentes. Aí ele aborda também fotoprotetores, e isso foi a origem, né, a fonte, né, o pesquisador Bedin, que publicou isso primeiramente em 2005, elas estão reproduzindo aqui. Então, regeneração, olha que interessante esse termo no artigo científico, regeneração da estrutura interna dos fios, interessante. E elas continuam. As máscaras de hidratação atuam basicamente nas primeiras camadas do cabelo, na cutícula e no córtex. Na cutícula, ela atua promovendo o selamento das mesmas e o córtex será atingido no caso de uma reconstrução capilar, de novo o termo reconstrução, ou seja, a máscara que possua em sua formulação aminoácidos ou proteínas como a de queratina, conforme disse e publicaram Gomes e Gabriel em 2006. Em decorrência do exposto, percebe-se a diversidade dos princípios ativos que podem ser utilizados para hidratar o cabelo e devolver suas propriedades naturais. A hidratação capilar torna-se indispensável antes ou depois de um procedimento mais agressivo, como uma descoloração e alisamento. Interessante. Então aqui nós temos um artigo científico, somado aos outros que nós já apresentamos, que diz sim que ativos presentes em máscaras de tratamento, principalmente aqueles voltados a peptídeos, aminoácidos, proteínas de diversas origens, que são comumente utilizados em cosméticos, tem sim potencial de trazer não só uma função de alcance no córtex, como também reestruturação da integralidade do fio de cabelo. Muitas vezes essa recuperação não é 100% obtida, mas há sim um coeficiente de reversão dos danos estruturais e químicos ocasionados por processos químicos cosméticos, conforme estamos vendo, e vamos ver mais ainda alguns. Um outro trabalho apresenta a seguinte informação. A máscara capilar E, ou seja, foram feitas testes com vários tipos de máscaras do mercado, coletados do mercado. Aqui não se expõe a marca, né? Mas uma das máscaras pesquisadas apresentou 4 aminoácidos. Os aminoácidos são unidades
básicas das proteínas, se unindo por meio de ligações peptídicas, está explicando assim aqui rapidamente como é que os aminoácidos formam proteínas, através da formação dos polipeptídeos, também chamados de proteínas hidrolisadas, que irão atuar na reconstrução do córtex. Olha só. Vão atuar na reconstrução, na recuperação, na reversão de danos, na reestruturação do córtex e também na esfera externa, formando um filme higroscópico sobre o cabelo. Aí continua esse filme, tal. E aí eles concluem, diante do exposto, todas as máscaras capilares têm função condicionadora e reparadora externa, né? Hidratante e tal, conforme autores publicaram em 2006. A finalidade da hidratação capilar é, entre aspas, selar, né? A gente sabe como é que isso acontece, através da deposição de certas camadas de materiais graxos que conseguem preencher espécies de falhas ou buracos da superfície capilar. Então, isso é chamado vulgarmente de selar, por isso entre aspas, a cutícula do cabelo e proteger o córtex, equilibrando o nível da hidratação. Legal. Reduzindo a eletricidade estática, melhorando a textura do fio capilar. Porém, né, então os autores admitem que a ciência tem um consenso geral que até outro dia ia só até aqui. E hoje estamos trazendo uma atualização, que é o que, por exemplo, vai ser citado também nesse trabalho, na continuação dessa explanação. Porém, as associações existentes de princípios ativos presentes em algumas máscaras capilares, não é toda máscara capilar que tem potencial de tratamento e recuperação de cabelos, por isso que o cabeleireiro tem que ter um mínimo de condição de ler e interpretar cosméticos para minimamente ter condição de direcionar de forma assertiva produtos que venham de encontro às necessidades reais do cabelo das suas clientes, principalmente aqueles cabelos que passaram por eventos químicos, cosméticos, tonalizações, colorações, alisamentos, defrisagens, não importa, né? Então, está dizendo aqui, as associações existentes de princípios ativos presentes em algumas máscaras capilares podem potencializar esse atributo. Dessa maneira, pode-se demonstrar ao profissional de estética a importância do conhecimento dos componentes, tá vendo? Não é bobagem o cabeleireiro conhecer os componentes. Ele tem o seu valor, tem sua necessidade, né? É dar ao cabelo o que ele precisa, não só na esfera externa, que eles disseram aqui, na esfera externa toda máscara ajuda, mas e dentro? E no córtex? E no caso onde ocorreu o maior campo de dano ao cabelo através da intervenção química cosmética, de transformação de cor e forma, né? É isso que está dizendo aqui. Então, o profissional de estética ele tem que conhecer, né, a importância do conhecimento dos componentes, né, de cada formulação, proporcionando assim uma escolha adequada dos produtos cosméticos a ser utilizado dentre as variedades deles existentes no mercado. Bom, vamos recorrer agora mais a um outro trabalho. Fala, pô, Meia, mais um, o vídeo já está longo. Não, é porque eu quero realmente proporcionar essa experiência de que não é um lugar que diz, ou outro, ou 3 ou 4, são vários, eu nem estou trazendo todos aqui, mas eu selecionei alguns que eu considero suficiente para que o cabeleireiro tenha essa tranquilidade, né? Sorção. Lembra que teve um artigo que falou sobre sorção? Vamos voltar agora a falar desse termo. E só que aqui ele explica. Sorção é um termo genérico usado para descrever a penetração e a dispersão, primeiro a penetração e depois a ocupação de espaço dentro do córtex, né? Então, penetração e a dispersão de moléculas penetrantes, ou seja, têm potencial de serem penetradas, inseridas, transportadas em uma matriz polimérica. O que é uma matriz polimérica? É onde essas moléculas vão entrar. Aonde elas entram, o campo ou o sítio onde elas entram, é chamado de matriz polimérica. Por quê? Porque é feita de proteína. A proteína do cabelo, a queratina, é uma estrutura proteica polimérica. Aliás, uma macroestrutura, né? Então tá falando aqui, trocando em miúdos, que o termo sorção é a forma de se calcular o quanto vai entrar e o quanto de espaço será ocupado dentro do córtex capilar os ativos que vieram ali por meio de uma máscara de tratamento, para formar uma mistura, ou seja, para formar uma conexão real com as estruturas ramificadas disponíveis das estruturas fibrílicas das alfa-queratinas dentro do córtex capilar. O processo de sorção
pode ser descrito fenomenologicamente como a distribuição da molécula penetrante entre duas ou mais fases, emulsão, né? Que inclui, conforme ele continua aqui, a dissorção, absorção, incorporação, formação de camada de solvatação e outros modos de mistura, de inserção, de assimilação do cabelo por parte desses ativos. A quantidade de dissorção de um ingrediente pelo cabelo a partir de uma solução aquosa é governada por interações de atração, tal, e ele continua. O transporte de substâncias para o interior da fibra capilar envolve, portanto, 3 etapas distintas. A primeira é justamente aquela onde o ativo que está estável na massa do produto será desconectada da massa do produto para que, através da fase aquosa, possa ser inserida no fio de cabelo, dentro do córtex capilar, como diz aqui, transporte de substâncias para o interior da fibra capilar, né? Então essa é a primeira etapa, chamada interface fibra-solução. Ela estará entre duas faces, ela estará se desconectando da solução e entrando na fibra. Por isso que é interface fibra-solução, né? Interface entre duas fases, por meio da combinação dos processos de difusão. A segunda fase é a de adsorção das moléculas na superfície da fibra. Então, adsorver é passar por entre as cutículas, principalmente aquelas subcamadas cuticulares laminares que têm baixíssimo teor de cistina, e para então finalmente chegar na terceira etapa, que é a difusão para o interior da fibra. Olha o que eles dizem aqui, que o ativo foi transferido da massa do produto para o interior da fibra. E essa última etapa é afetada principalmente pelos seguintes fatores: a difusão da molécula dentro da fibra do cabelo, sua afinidade quando se encontra em solução no cabelo. Sua afinidade significa que haverá a possibilidade de se conectar quimicamente dentro do fio de cabelo. E o número de sítios reativos disponíveis. Sítios reativos não ocorrem nas cutículas, sítios reativos ocorrem somente no córtex, disponíveis no cabelo, né? E isso é muito interessante. Bom, essas são algumas das comprovações científicas que estão documentadas e de fácil acesso, todas em português, para que qualquer pesquisador, professor, educador, técnico, formulador possa entender sim que há muito mais na área da cosmetologia capilar a se explorar, a se conhecer, a se potencializar nos cosméticos, e que o profissional cabeleireiro pode ser um pouco mais otimista em relação a ter essa vertente de crescimento e desenvolvimento profissional, se especializando em cosmetologia capilar aplicado, aprendendo minimamente como fazer a interpretação de uma fórmula cosmética, de um produto de tratamento, porque, como um dos trabalhos disseram aqui, nem toda máscara trata, então nem todo produto que diz que é para tratamento de cabelo é confiável. A gente não confia no nome comercial, não vai tratar porque chama cronograma, não vai tratar porque chama reconstrutor, não vai tratar porque chama queratinização, cauterização, vai tratar se você sabe qual é a necessidade que o cabelo tem e interpretar minimamente, tendo ali uma estimativa de qual é o potencial daquele produto no cabelo danificado. Eu quero agradecer todos vocês profissionais que estiveram conosco nesse longo vídeo, porém necessário para podermos elucidar essa questão. Espero que esse conteúdo sirva para trazer o benefício do esclarecimento para você, profissional que estava carente, necessitando dessa informação, e estamos sempre à disposição para podermos oferecer mais e fornecer mais material, e eu espero que tenha sido bacana saber sobre essas fontes, né? Eu não falei nada aqui, eu não dei nem minha opinião, né? Então, no final das contas, a gente conclui que sim, existe essa possibilidade tecnológica do cosmético alcançar o córtex capilar, não só ocupando espaço, mas favorecendo um processo de recuperação. Obviamente que quando você entra no âmbito da tricologia, no processo do cabelo ter sido afetado pela intervenção cosmética de transformação cromática ou estrutural, no caso da coloração, descoloração, alisamento, existem outros dispositivos que espontaneamente são criados no fio de cabelo, que justifica também o processo contínuo de possibilidade de enfraquecimento e dano com futura ruptura do fio de cabelo. E o que é que efetivamente nós tratamos no fio de cabelo? Nós não tratamos do ativo cosmético que passou por ali, porque muitas vezes o ativo
que transformou o cabelo não está mais no cabelo. Foi enxaguado, foi neutralizado, teve uma reação interrompida. O que é que nós tratamos então? O que é que compromete o fio de cabelo? Aí isso é assunto para um outro vídeo, mas esse universo é um pouco mais complexo e demanda conhecermos mais coisas, até para ampliarmos o nosso saber sobre como é realmente possível que haja o potencial de recuperação que esses trabalhos, artigos, publicações científicas nos trouxeram aqui para que pudéssemos ter essa convicção mais tranquila sobre esse real potencial. Então acredite que sim, há a possibilidade de recuperar o cabelo das suas clientes, e eu espero que você, profissional, possa ter excelentes experiências com o estudo, conhecendo cada vez mais sobre cabelo, os cosméticos e a interação entre ambos, e que você também favoreça a sua cliente com experiências maravilhosas dela poder adotar o visual que a mais representa e interpreta através de cores, luzes, mechas, alisamentos, encaracolados, definições, mas que, acima de tudo isso, apesar dos eventos químicos pelo qual o cabelo da cliente será submetido, que se possa trazer para a cliente essa maravilhosa experiência de um cabelo sempre saudável, que pode molhar, que pode puxar, que pode amarrar, que vai estar sempre lindo, maravilhoso, e isso fideliza essa cliente porque demonstra de forma infalível a competência profissional do cabeleireiro através do conhecimento e bom uso das suas ferramentas cosméticas. Um fortíssimo abraço, a gente se vê no próximo vídeo e bora estudar!